Esqueçam tudo que eu falei, vai tudo de novo. Então vamos lá, o nosso encontro sobre os sintomas, sobre o feminino resgatado da antiguidade ao século XXI. Vamos tentar resgatar essa história, que não é a história oficial, digo a vocês, entende? Mas sim a verdadeira história da evolução e involução, muitas vezes, infelizmente, do que representou o feminino da antiguidade até hoje. É inequívoco que a primeira coisa, diria duas coisas fundamentais que nós temos a considerar quando fazemos um retrocesso histórico, é, em primeiro lugar, se livrar dessa visão positivista. Tudo que é antigo é bobo e não presta, é primitivo. Tudo que é moderno é ótimo, maravilhoso. Isso é a maior estupidez que poderíamos dizer. Há coisas, fatos, historicidades, que pertencem aos milênios, jamais mudarão. Outras foram deixadas de lado e outras que são maravilhosas são outras idiotas, como as de hoje, né? Que temos? Então, você tem que se libertar do presente, passado e futuro. Você tem que entrar na linguagem do sempre. É assim que nós conseguimos entender a condição humana. Uma coisa muito simples. Há 10 mil anos, nós tínhamos um anseio de ser respeitados, ser amados, de encontrar um sentido para a sua vida. Isso continua igual até hoje. Daqui a 10 mil anos, será que vai aparecer uma civilização que está na moda ser rejeitado, ser abandonado, ser esquecido, ser desprezado? Isso não existe. Isso são valores eternos, pertencem ao sempre. Então, quando a gente faz uma análise dessas, nós temos que retornar ao passado, mas buscando o sempre, buscando o eterno, que é arcaico e moderníssimo ao mesmo tempo. A questão do feminino é perfeita nisso, entende? Quando a gente fala em feminino resgatado, é porque foi um feminino que durante milênios ele esteve numa posição elevada e decaiu. E que nosso anseio é que ele retorne a essa posição. Isso está no íntimo, não só de qualquer mulher, mas de qualquer pessoa que tenha civilidade. Aquele conceito que está, inclusive, na boca de Antígona, através de Sófocles, que diz: eu só conheço um mandamento, não preciso de mais. Respondendo ao rei, que era cheio de editos e etc. Eu só conheço um único mandamento, eu nasci para o amor. E este amor, para mim, significa o direito universal de nascer, viver e morrer com dignidade e honra. Não conheço outra coisa. Isto é atualíssimo. Isso está no anseio de qualquer ser humano quando ele busca o respeito pela cor, pela diversidade, pelo sexo que ele pertence, pela época que ele pertence. Isso está no anseio, isso é arquetípico, como diria Jung. Não está na moda, está no sempre. Então, quando nós tentamos resgatar os valores do feminino, nós estamos justamente tentando resgatar uma parte fundamental do direito de ser. E isso, inclusive, pertence ao masculino também. Jung sacou isso muito bem. Isso é um arquétipo que, quando ele fenece, destrói o masculino também. Leva ele de roldão nisto. Então não se trata de uma disputa ridícula, muitas vezes, que os falsos feministas fazem. Ah, não, agora é a nossa vez. Eu já vi um imbecil falar que as mulheres são melhores do que os homens. Eu falei, meu amigo, você morreu e não foi avisado. Não existe essa história de melhor ou pior. E eu completei dizendo isso. Era um cara lá da Universidade de Washington, se não me engano. Existem mulheres brilhantes, maravilhosas, sempre existiram. Existem mulheres medíocres, também sempre existiram. Existem mulheres vagabundas. E existem homens brilhantes, existem homens medíocres, existe homem vagabundo. Isso não tem nada a ver com genitais. Os valores estão presentes na cultura e na civilidade. O que existe, sim, é quando nós massacramos, através de uma falsa cultura, falsa civilidade, as mulheres como tal. E não lhes dão o direito de serem nem brilhantes, nem nada. Enquanto que aos homens é dado o direito de ser, não importa quem for, mesmo sendo vagabundo. Esse é o problema. Quem está cheio de homem vagabundo está, vi de Brasília. Não precisa dizer mais nada. Entende? O que tem de lixo humano lá. Ora,
Isto é um problema que está em toda a história. Então, a questão não é do masculino e feminino, a questão é da civilidade, da dignidade, do direito de ser. Este é o sentido que nós buscamos. Então, a gente faz uma viagem pela história para entender o que foi que aconteceu. E a primeira coisa que nós nos apercebemos é de que é uma passagem fundamental, que não é uma passagem de um século ou dois, é uma passagem de milênios, onde as culturas humanas, as sociedades humanas eram nômades. O que quer dizer nômade? É povo extrativista. É um grupo de caçadores e coletores que vão lá, encontram um local fértil, comem, depredam quando não tem mais nada para comer ou para caçar, pegam e se mudam e vão para outro lugar. E assim vai. Isto durou centenas de milhares de anos na nossa cultura. E foi uma cultura predatória. Mas, como ela era móvel, nômade, como dizemos, havia que buscar uma identidade nesses grupos, que são os antigos clãs, que são as relações de parentesco, assim que se monta. E em volta do que girava esse clã? Os nossos índios funcionavam assim, até recentemente, em torno da figura feminina. Aí é um instinto que manda. Porque a herança genética feminina é muito mais poderosa que a masculina. Essa é uma questão de genética. Alguém já viu no microscópio o tamanho do X, o cromossomo X, o tamanho do cromossomo Y, e a carga genética? A relação de parentesco, a identidade é muito mais poderosa da linha feminina do que da masculina. Até hoje nós dizemos, ora, esse rapaz é filho da Roberta, cuja irmã é a Mariana. Eles são primos irmãos. Esse mesmo rapaz, essa moça, se for filho do Antônio, cujo irmão é o Roberto, são primos de primeiro grau, não são primos irmãos. Isso tem consequências genéticas muito importantes. Mas sem entrar em maiores detalhes, isso é uma questão genética importantíssima, que é a filiação e a identidade de um grupo. Porque logo eles perceberam que casamentos consanguíneos é encrenca. Essa é a questão. Não que não houvessem, mas que se evitavam. Por exemplo, havia o incesto. Era muito comum, em torno da relação matriarcal, ela tinha filhos e filhas, e tinha o maridão lá, né? O maridão machão, ele tinha filhos homens, ele não deixava que os filhos crescessem muito. Chegou a 13, 14 anos, já expulsava o moleque, porque se bobeasse, esse moleque ficar forte, ele mata o pai, para comer as irmãs, tá? E se bobear, a mãe também, tá? Isto era o incesto primitivo nessas culturas. Então, para manter essa linhagem decente, o que o maridão fazia? Expulsava os machos, para evitar essa consanguinidade, essa multiplicação consanguínea que era desastrosa, porque ele precisava de uma raça forte, arrumar casamentos de confiança de um cara que não fosse o filho dele, de outro, que ia obedecer às ordens dele para poder continuar a estirpe e para poder se defender. É muito simples, são culturas guerreiras por necessidade, mas a linha é matriarcal. Com o passar dos séculos, eles aprendem a cultivar a terra. Este aprendizado do cultivo da terra gera uma passagem muito importante na nossa história. O nomadismo é substituído pelo sedentarismo. Nascem clãs e culturas permanentes. É assim que nasce o Estado. É assim que nasce a organização política e social, das chamadas organizações civis, sejam elas governadas por um clã, por um rei, etc. e tal. Por que elas são sedentárias agora? Porque se eu aprendi a cultivar essa terra, eu não preciso ficar caçando frutas lá ao longo do meu caminho e ficar acampando. Eu já sei que aqui eu posso cultivar. Aqui eu aprendi a cultivar cabra. Eu sei dar comida para essas cabras. Porque eu planto, eu tenho como colher, mesmo que seja capim. Entende? Então, com esse processo de aprendizado, nascem as culturas estáveis. E assim é que nasce o Estado.
mesmo assim, a figura feminina é divinizada, porque a organização social e política é em torno do feminino, inclusive na Grécia Antiga. Antes das mulheres de Atenas, que nós estávamos conversando, da desvalorização. Porque ela é a que vai se tornar o eixo, por experiência de milhares de anos, de transmissão genética. Os casamentos são regulados por isso, em primeiro lugar. Os tais dos casamentos arranjados que a gente ouvia na antiguidade, não tinha nada disso. Não era imposto o casamento à moça. A moça, ela tinha uma série de pretendentes cuidadosamente escolhidos, de boas famílias, sobre os quais ela optava. A história de Helena de Troia, que vamos falar daqui a pouco, é exemplar nisso. Não era um casamento imposto, como nós vamos encontrar mais tarde. Mas havia um cuidado do pai e da mãe de escolherem pretendentes que não tivessem consanguinidade, em primeiro lugar. Porque ninguém queria filho com defeito. Nem queria um inferno, que é realmente o problema de transmissão de doenças. Então havia a consanguinidade e o cuidado com uma das doenças mais arcaicas da história da nossa civilização, que é a sífilis. Que além de ser fatal, ela dura 7 gerações alternadas. São 14 gerações. Passa de uma para outra alternadamente e com consequências desastrosas. Nietzsche, como se sabe, ele também enlouqueceu pela sífilis. A cura da sífilis é uma coisa muito recente e muito dolorida ainda. E nós temos no Brasil grave problema, temos mais de 2 milhões de sifilíticos aqui no Brasil ainda hoje. E são, no mínimo, 2 anos de tratamento e que impõem, pobres de vocês jovens, a abstinência total sexual. Eles acham que é o pior castigo. Entre outras coisas. Realmente, ainda é um processo muito longo. Então, havia essas preocupações, sem dúvida alguma, como sempre houveram, como sempre tem hoje ainda. O pessoal fala agora do coronavírus e etc., mas se esquece de que temos doenças muito mais graves aí, há séculos aqui nesse Brasil. Não quer dizer que devemos menosprezar, mas não é que nós resolvemos as coisas. A sífilis é um problema gravíssimo aqui. Bom, então, esta é uma passagem importante, onde o feminino tem um papel preponderante e capital, que é a manutenção da linhagem e a organização social e política é dada em função dessas heranças. Vocês podem entender como é importante. Qualquer um de nós quer uma família saudável. A última coisa que alguém deseja é ter uma transmissão sifilítica. Ou então os desastres recorrentes da consanguinidade, que são terríveis. Os problemas de casamento com parentescos próximos. Primo de primeiro grau e, pior, primos irmãos. Então, isso tudo faz parte da nossa história e continua presente em nós de modo mais ou menos organizado. Vocês estão entendendo, então, o papel do feminino, quando tem que ser resgatado, ele tem uma função de sobrevivência. Não é apenas de preferências. A passagem para o patriarcado vai nos trazer grandes consequências históricas. Na medida em que eu assento aqui, eu quero esse lugar, eu quero o meu. E aí de quem entrar no meu terreno, eu me defendo a bala, a espada, sei lá como. Porque agora é questão de vida ou morte. Aqui eu crio meus filhos, aqui eu crio meu rebanho, é aqui que eu vou sobreviver. E é claro que isto traz grandes conflitos entre os nômades mais atrasados, vamos dizer assim, e as sociedades mais sedentárias. Quem estudou história se lembra das invasões do Rúlios, Herúlios, Godos, Visigodos, Ostrogodos, Bobogodos, tudo que é godo invadiu e destruiu o Império Romano. E destruiu também, invadiu a Grécia, invadiu a Europa, toda a desorganização social e política. Entende? Então esses conflitos não são tão antigos assim. Esse conflito entre o sedentário e o nômade é aqui no Brasil. Nós temos ainda esse conflito. Porque os índios ainda, a maioria, são coletores. E precisam de espaço para poderem sobreviver. Maiores, a floresta são caçadores, etc. E lá vão os garimpeiros. Você sabe, a história está acontecendo aí. Nós estamos matando assim a rodo
uma cultura que era genuinamente brasileira. Não esqueçam que nós somos os invasores, tá? Eles que são os verdadeiros brasileiros, tudo o resto aqui é adotado. Mas voltando. Então, esse é um primeiro problema que nós temos que entender do ponto de vista do feminino. Haja que houver, não há tecnologia que substitua a linhagem feminina, tá? A linhagem feminina é fundamental para você criar uma cultura, uma saúde aonde você estiver, nas relações de parentesco. Segundo problema que nós temos que entender. O patriarcado, ele nasce lentamente, substituindo o matriarcado. Aonde é que nasce ele? Porque é só ler a Bíblia. A Bíblia é o livro mais falocrático. Me desculpem. Onde o feminino, ele é guardado e protegido, mas colocado num papel para lá de terciário. Essa é a história da costela de Adão. Vocês já conhecem, entende? Mas como é que é escrito este livro, que é uma cultura, estou falando do Antigo Testamento, mas o Novo também, ele continua. Não tem nenhum evangelho segundo Dona Maria ou Dona Emergarda ou Dona Luciana. Todos os evangelhos são masculinos. Cristo é masculino. Tem a Virgem Maria? Tem, mas ela é quietinha, ela não fala nada. Não tem nenhum evangelho da Dona Maria, tá? Então, o que nós estamos vendo? Já uma cultura extremamente construída em termos de valores sagrados, delimitados e descritos pelo masculino. São 12 apóstolos. A tal da Madalena é execrada como uma vagabunda, que hoje sabemos, tenho sérias fontes, saber que ela era, na verdade, a esposa de Cristo. E isso é uma heresia. Ora, o que nós estamos vendo aí? Uma eliminação do feminino intencional. Não é intencional só. O que acontece é que da cultura judaica que vem do Antigo Testamento, e do qual tanto a cultura cristã como a muçulmana vão se basear, são culturas guerreiras. E que é aquela coisa que vocês veem até nos bisões, nos animais, quando eles são atacados, eles põem as fêmeas, os filhotes no meio e os machos cercam o rebanho para defendê-lo. Nós não somos muito diferentes, nós fazemos a mesma coisa. Guardamos, protegemos as mulheres e os rebentos no meio e vamos lá, nós, os machos, guerrear em volta. Essa é a organização arcaica, tanto do matriarcado quanto no sedentarismo. Então, o que chega para nós na Bíblia é esta realidade, onde há uma organização social e política onde as mulheres servem para parir. E os machos vão lá proteger todos. É uma cultura falocrática, indiscutivelmente, até por necessidade como tal. Entende? A mulher não é educada para ser guerreira. Nem ela tem a força física idêntica naquela época. E isso durante milênios. De tal maneira que nós criamos uma cultura que traz uma consequência. A consequência pós-guerra. Você sabe qual é a consequência pós-guerra dessas culturas? Diminuição drástica da população masculina. Como? A diminuição drástica da população masculina. Exatamente. Então o que você vai fazer quando um monte de macho morreu? Claro, foi na guerra. As mulheres estão lá, abandonadas. Não podemos deixá-las abandonadas. Então nasce a obrigação daqueles que sobreviveram de terem no mínimo 3 a 4 mulheres. Não é porque eu sou macho ou como todas, não é isso. É a sua obrigação de provar que você tem meios para que elas não sejam abandonadas, que não sejam estupradas, jogadas à prostituição e etc. Você tem a obrigação de se casar com elas. É assim que nascem os casamentos polivalentes. É uma proteção a elas, como consequência das sociedades guerreiras. A Bíblia descreve exatamente isso. Porque, afinal de contas, ela descreve uma época, que é por volta do século XV, 20 a.C. É assim que são essas culturas. Ora, com o passar do tempo, a civilidade se estabelece de outro modo.
E para isso nós temos que entrar em outras culturas mais antigas, como a egípcia, por exemplo, onde nós vamos ver uma forma de manutenção do feminino, onde ele passa a ser divinizado como deusa e como heroína. Essa é uma novidade histórica para nós, né? Porque isto ainda estamos devendo e muito. O papel sacro feminino, sacro e religioso como tal. Este é um papel que desapareceu na nossa cultura. Nós vamos ver o porquê disso, mas o importante é entender de que este feminino passa a ser divinizado de modo tão importante, onde existem deuses e deusas. Esse é o primeiro. Uma coisa interessantíssima da questão do feminino nas culturas tipicamente guerreiras, que, por exemplo, em chinês, a maneira os caracteres que definem a palavra guerra são uma casa com 2 mulheres dentro. O homem não está. Ou seja, os homens estão dessas na guerra. Mulheres não estão. Claro. É um jeito de dizer que está acontecendo uma guerra. Exatamente. Com as trágicas consequências, inclusive, né? Agora, a maneira que eles encontram, historicamente, de resgatar esses valores nas sociedades mais evoluídas é a superação da guerra e a divinização do feminino. A maneira mais antiga que conhecemos e muito bem colocada, inclusive na tradição chinesa, mas também na tradição hindu, na forma da deusa Shiva, é dividir o espaço divino entre masculino e feminino como tal. Ou seja, através da celebração, nós formamos uma compreensão algo superior à destruição da guerra. As leis nascem para a manutenção e não para a destruição de uma cultura. E isso quer dizer superação da guerra. Então, o feminino ganha uma importância tremenda nessas culturas, porque ele é tudo menos guerreiro. Ele representa multiplicação, ele representa o amor, ele representa fecundidade, fertilidade, enfim. É tudo aquilo que é necessário para que essa cultura floresça como tal. Não por acaso, temos aqui a deusa Ísis terrestre no Egito, evoluindo para a deusa Afrodite, que é a deusa do amor, e Deméter, a deusa da terra cultivada na antiga Grécia. Ísis terrestre representa um papel sacerdotal fundamental de sobrevivência dela. Ela é tão importante, vejam, que na mitologia egípcia, no mito da criação, eu uso a palavra mito sempre com significado arcaico, não com significado moderno. Linguagem dos deuses. É ela a responsável para reunificar o corpo despedaçado do seu marido, o deus Osíris, despedaçado pelos deuses titãs, que representam a guerra desvairada. Ela percorre o Nilo, e em cada lugar do Nilo, ela encontra uma parte. E lá ela ordena que se erija um templo. A única coisa que ela não encontra é o falo. E ela entende que este falo representa a fertilidade do Nilo. Se espalhou por todo o Nilo. Esse é um mito primordial de Ísis e Osíris, que representam justamente os deuses primordiais humanos, os deuses que desceram à Terra. É um protocristo e uma protocrista, evidentemente, que trouxeram a fecundidade e a paz e a fartura do Nilo, que é presente dos deuses como tal. Então, aqui nós vemos um papel não só divinizado, mas um papel sacerdotal, porque
todas as sacerdotisas de Ísis têm a função de manter a fertilidade do Nilo. O que significa isso? Que sem isto ninguém sobrevive. Essa consciência está voltando aos poucos hoje para nós. Nós estamos começando a desconfiar que se nós não mantivermos a fertilidade da terra, nós seremos os primeiros a sermos banidos dela. Esse é o significado. Mas lembrem que isso é muito recente. Esse é um arquétipo extremamente feminino, do fecundo, que nós... Quantos e quantos séculos nós achamos que a terra está ao nosso serviço? E terra boa, terra asfaltada. Imagina. Vocês pegarem na Google, deve ter os documentários daquele imbecil, daquele Jean Manzon, que era o documentarista da época da ditadura. Vocês veem, tem um documentário que mostra eles arrasando a floresta amazônica, construindo a tal da Transamazônica. Eu vi aquilo lá, me lembro, eu tinha 14 anos quando eu vi, fiquei horrorizado. É o progresso invadindo essa selvageria. Eles vêm aqui para depredar e nós é que trazemos o progresso para nossa grandeza e etc. Umas coisas ufanistas assustadoras. É a Odebrecht de hoje, entendeu? Umas coisas assim. Então, é muito recente, isso que eu quero dizer a vocês. A Terra, não, por acaso, é a deusa Gaia. É uma divindade feminina que tem uma força extraordinária no pensamento arcaico de muitos milênios. O erro está em nós, não está em eles. Nós é que massacramos e desprezamos a grande Gaia. E agora, como é que a gente aprende por amor ou aprende pela dor? Está aprendendo pela dor de que não se pode depredar o planeta, porque nós seremos os primeiros a sermos banidos daqui. É o mesmo mito, isso que eu quero que vocês entendam, que sem a divinização do feminino, nós sobramos também, o masculino também vai embora junto. Porque é esta fecundidade que se representa no divino do feminino, no despedaçamento e na reunificação. Ora, então, aqui nós entendemos por que ela tem um papel sacerdotal, que sobreviveu até hoje em outras formas. Por exemplo, as cerimônias da vida e da morte, desde tempos imemoriais, sempre pertenceram ao feminino. Restou para nós isso na Itália, as tais carpideiras, por exemplo, que vão lá chorar. Mas elas não presidem mais a cerimônia fúnebre. Em todas as culturas antigas, nós encontramos que é estrita função do feminino as cerimônias sacerdotais e religiosas do nascimento e da morte. É óbvio isto. É a mulher que pare. É ela que tem as dores. É ela que tem o ciclo menstrual. É ela que sabe da vida e da morte. Ela vive na pele, dentro dela, no seu íntimo ela vive. A vida e a morte é cada 28 dias. A gente reclama, aí, mulher está com TPM, não sei o que e tal. Pode ser engraçado, mas não é. Ela está vivendo um processo de morte em cada TPM. Ela está vivendo estes ciclos. E é claro que ela tem que... Ela se bagunça inteira. É evidente que ela tenha uma perturbação profunda, tanto glandular, hormonal, como psicológica. O homem não passa por nada disso, entendeu? O homem tem a sorte de não menstruar, né? E nem passar por esses dissabores. O homem é folgado, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, né? Aliás, essa frase não é minha, é da Fernanda Montenegro. Vocês já viram aquela carta dela? Está no Google. A carta que ela dirige às mulheres sobre os homens. É notável. Foi depois que morreu o marido dela, 57 anos de casada, que ela descreve o que é. Uma frase é ótima, né? Você está reclamando muito dos homens, minha filha? Casa com uma mulher para você ver então o que é encrenca na tua vida. Entre outras. Ela é genial, absolutamente genial. Tem uma sensibilidade, de uma compreensão profunda entre o masculino e o feminino, as diferenças que tem, evidente. Então, o que nós temos que compreender é que isto foi compreendido mesmo, profundamente, celebrado na antiguidade, e se dava, pela sua sabedoria genética, as cerimônias da vida e da morte. Ou vocês acham que homem sabe cuidar de bebê? Tá bom, me engana que eu gosto, sabe? Com muito esforço ele pode aprender, mas a mulher está no seu íntimo isso aí. Ela pode não ter noção, o instinto dela
Isso sem falar que de noite, qualquer coisinha ela acorda, ela está sabendo tudo que está acontecendo com o seu nenê. O homem está ali, ele está roncando a toda. Faz parte do instinto feminino, e a diferença é que nós menosprezamos isto, infelizmente, e que nesta antiguidade nós temos muito que aprender com ela, porque nós vemos um feminino celebrado, um feminino religiosamente tendo o seu papel, que é dela. Há funções que são exclusivamente femininas, há funções que são exclusivamente masculinas. E deste modo nós vemos que as cerimônias da vida e da morte eram femininas. Antigo não, é um exemplo disso. É papel da mulher enterrar o irmão. E ela enfrenta o rei dizendo, não me interessa quem ele foi. A mim compete obedecer às leis da vida e da morte. As leis do Hades, que é do submundo. Eu tenho o papel de enterrá-lo com dignidade. Aí nesse momento que ela fala que só conheço um mandamento. O que será dele? Deixe os juízes dos mortos que o julguem. Eu não sou. Quem sou eu para julgar? Quer dizer, é de uma grandeza heróica, desse papel, que vocês podem perceber. O feminino, quando é feminino de verdade, quando ele é mãe, ela tem no seu instinto essa proteção e os valores da sua prole. É ela que saca as coisas, ela que percebe a boa companhia, a má companhia, ela que percebe os valores, está desviando, ela tem os valores éticos impressos na sua genética. Ela é, de fato, a educadora como tal. Ela que sabe pôr para fora, e ela que saca qualquer sinal de doença, qualquer sinal de alteração. Ela tem uma parabólica extraordinária. Isso é do verdadeiro feminino. E que nunca poderia ser colocado nas mãos de outra pessoa. Talvez aí sejam grandes erros que nós estamos cometendo hoje.